E a gente continua achando que você pode demitir técnico a cada 3 meses, que você pode contratar jogadores e vender e montar 3 vezes o time no mesmo ano. E não é mais assim. Eu acho, mas também não é só no Brasil. Se você pensar que na Copa do Mundo, no final da Copa, tem um lance que é polêmico, foi toque de mão, foi pênalti ou não foi, e o Pitana marcou, então a gente também está vendo que mesmo internacionalmente tem. Na Itália teve polêmica, em Portugal tem muita polêmica. Mas tu acha que o árbitro brasileiro está muito pegado ao VAR? Eu acho que o árbitro brasileiro está ruim. Acho que o grande problema não é o VAR. O grande problema é a qualidade do árbitro brasileiro e a insegurança do árbitro brasileiro. Bom, galera do canal Ricardo Rocha 3, meu convidado de hoje é amigo, a gente tem história, viu, para contar. Ele começou a contar histórias minhas que eu digo, eu não sabia que era ele que tinha escrito aquilo tão importante, né? Os anos passam, né? Quem escreveu foi o Drummond, na verdade. PVC. Pô, feliz demais, né? Feliz demais, sou eu. Ser amigão, parceirão, amigão mesmo. Fico feliz, né? Porque esse cara me ajudava, gente. O camisa 10 da seleção. Qual é o único zagueiro, que eu saiba, o único zagueiro, que foi camisa 10 da seleção? Tá vendo? A gente vai contar essa história. Vamos contar, é muito legal porque ele sabe muito a minha história, né? Quando eu cheguei do Guarani, ele era garoto ainda, quando eu chego em 85, ele ainda não estava formado em 85, ele era um garoto ainda, mas depois da minha chegada já em São Paulo em 89, né, até a saída em 81, você acompanhou bem, né? Mas, PVC, como foi começar no jornalismo? Você queria ser jogador ou não? Ou sempre veio na tua cabeça, eu quero ser jornalista? Quando você tem 11 anos, 12 anos, você quer jogar futebol. O Bauer, que jogou no São Paulo dos anos 40, Rui Bauer e Noronha, Copa de 50, Bauer, Danilo e Bigode, o Bauer foi meu técnico. Ele tentou me ensinar a jogar bola, mas não conseguiu. E eu logo entendi que eu não ia aprender. Eu sou zagueiro, como você, só que eu jogo de relógio para não perder o tempo da bola. Chega junto, não é, Lisa? Eu não tenho técnica, eu sei onde a bola vai. A minha única qualidade jogando bola na pelada é que eu entendo o jogo, então eu sei onde a bola vai. Eu Posicionamento. Eu antecipo. Então, se eu tiver que ir pro mano a mano, eu tô perdido. Mas se eu conseguir antecipar, eu chego. O Bauer tentou, mas eu com 14 anos queria ser jornalista. Eu assistia muito programa de... Sempre quis ser jornalista? Era uma coisa... Desde os 14. É mesmo? E eu falava pras pessoas assim, eu quero ser jornalista esportivo. Quando raramente eu falava. Eu era muito tímido e sempre ouvia que eu era muito tímido e que eu não ia ganhar dinheiro. E as duas coisas eram verdade. Mas quando eu fiz quase 17 anos, numa conversa com a minha mãe, eu decidi que eu queria viver 7 dias por semana, em vez de morrer 5 para viver 2. Ou seja, em vez de trabalhar 5 dias sem prazer para viver um final de semana. Eu decidi muito, eu pensava nisso muito quando eu tinha 17. Eu sabia que eu tinha que entrar na faculdade, que era difícil, que eu tinha que arrumar um emprego, que não era fácil. Mas eu queria ser jornalista esportivo. Eu tinha 14, depois quando eu decidi eu tinha 16, quase 17. Você tinha essa paixão, né, claro, pelo futebol. Teve alguma referência nesse momento para você? Algum jornalista? Esse cara é minha referência. Assim, é engraçado. Ou algumas referências? Não, eu tive muitas. Embora pareça um pouco presunçoso, assim, eu não sou um cara que tem ídolos. Então, assim, eu li placar dos 10 aos 21 anos e eu tive a felicidade de trabalhar em placar dos 21 aos 27. Então, durante 17 anos da minha vida, primeiro eu li e depois eu trabalhei. E é muito feliz você poder trabalhar num lugar que você leu. É como se você viu o Santa Cruz jogar a vida inteira. Eu sou Santa Cruz também. E aí você vai jogar no Santa Cruz, aí você fala assim, eu sei como é isso aqui, eu sei como o torcedor se sente, eu sei como é que faz esse negócio. Então, eu conheci o texto da revista, mas eu dei muita sorte também, porque... Foi um grande ensinamento ali ao placar, o início ali para você? Foi, sabe por quê, Ricardo? O jornalismo a gente faz no dia a dia, você faz correndo. E no placar, naquela época, a placar não estava num momento bom, então ela tinha virado mensal. Mensal, quem era meu editor era o Sérgio Martins, que era o autor da matéria da máfia da loteria esportiva. Então ele pegava meu texto, eu escrevia a máquina de escrever, na época, 91, 92, 93 começou o computador, e eu pegava meu texto na lauda,
que era o pedaço de papel, entregava na mesa dele e ficava ali olhando. De repente eu vi que ele pegou e falou assim, acho que ele pegou o meu texto. Aí ele começava a canetar. Ele canetava, anotava uma coisa, anotava outra coisa. Às vezes ele passava o texto adiante, às vezes ele devolvia e falava, vem cá, isso aqui não tá bom, mexe, isso aqui não tá legal, muda. Ele era meu editor, mas ele era meu técnico. Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 21. Garotão, Recém-formado, né? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 17. Mas não estava formado ainda, né? Sem estar formado com 18, 17, já fiz 18. Trabalhei fazendo jornalismo esportivo. Jornalismo. Jornalismo. Primeira matéria que eu fiz foi sobre alfaiates, a profissão de alfaiate. Depois eu trabalhei num jornal chamado Gazeta de São Bernardo. Trabalhei 1 ano e meio, cobri eleição para prefeito de São Bernardo, cobri matéria de teatro, de cinema, até futebol eu cobria. Mas você queria chegar ao futebol, né? Eu queria fazer futebol. No dia 30 de abril de 91, eu fui procurar emprego no programa do Gil Gomes, que eu não queria trabalhar. Aí eu saí do Gil Gomes e eu liguei para a redação da revista Placar, 534-5217. Eu sei o telefone até hoje. Porque era o telefone. Essa memória é espetacular. 53452 que o Celso Zelt, meu amigo e irmão, dividia a mesa comigo assim. E o telefone era nosso, então esse telefone foi meu há muito tempo. Eu liguei para a redação, o Celso atendeu e disse: Ronaldo Ribeiro, que o Álvaro Almeida queria contratar, ele não vai aceitar, ele vai ficar na 4 rodas. Corre para cá que o Álvaro vai te contratar. E eu saí correndo para lá e o Álvaro me contratou para ser repórter da revista Placar. No dia 30 de abril de 91, eu comecei a trabalhar em Placar no feriado, 1º de abril de 91, 1º de maio de 91. Esse é o primeiro contrato seu? Como profissional, né? Como profissional, mas ainda é um mês de experiência. Primeiro jogo que eu fiz como repórter da revista Placar, Português e Goiás. Eu te pergunto uma coisa, você é um cara de uma referência enorme. Eu te conhecia, claro, né? Mas conheci mais um pouco. É uma pena, na Fox, trabalhamos juntos, me ajudava muito. E essa memória é estudo mesmo. É claro que tudo tem um estudo, né? Mas é impressionante. Assim, a gente faz programa com você, eu fico até quieto, que é até humilhante. Tipo, como é que esse cara lembra das coisas? Então, né? Porque é muita informação, BBC, né? É muita informação. Sabe o que eu acho? Estuda muito, né, também, né? Então, mas é assim, por que você virou jogador de futebol? Eu gostava de ser, eu queria ser jogador de futebol. É isso. E pra isso você tem que treinar muito, né? Cara, eu sou um moleque de classe média, paulistano, que eu sabia que pra ser jornalista o mercado era muito difícil. Então eu tinha que tentar ser bom. E eu gostava muito. E eu gosto muito até hoje, porque eu acho que se você perder a paixão, você se perdeu. Então eu começava, eu lia história, eu gostava de história. Na escola eu gostava de história. Começava a ler o time do Santos de 62, 63. Eu gostava, eu entrava naquilo. Mas você, eu sei, você entra, mas você tem uma memória espetacular, você sabe disso. A memória... Isso é estudo ou é você mesmo? São as duas coisas. As duas coisas. Se você me perguntar, o time do Guarani campeão brasileiro de 78, eu te digo de memória sem nunca ter olhado num livro. Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão, Careca e Bozó. Porque eu tinha 9 anos de idade. Sabe o que acontece que a gente põe a culpa no futebol? Você fala assim, hoje em dia, você não sabe mais porque o time muda o tempo inteiro, não é por isso. É porque você tinha 10, 12, 13 anos e você era maluco. E com 40, com 45, com 50, você tem que pensar, putz, hoje não tem conta nenhuma para pagar? Eu tenho que fazer algum compromisso com a minha mulher? Eu tenho que buscar minha filha na escola? Então, quando termina o campeonato, sim, times de 80, 81, 82, 83, 84, 85, que a memória estava fresquinha, grudava. Isso é boa memória. Outra coisa é você estar se preparando para... Outro dia eu falei no programa, o Milan de 63. Esse é um time que eu sei desde 87, 88. Por quê? Porque eu ouvi o Milton Neves falando, não sei o que, deixa eu falar isso aqui certo. Eu queria saber. Barluzzi, Pelagalli, Trebe, Benítez, Maldini, Trapattoni, Mora, Lodete, Otafinha, Maurício e Fortunato. Isso é importante? Não. Não é importante saber isso de memória. Mas isso me ajuda. Outra coisa, PVC, hoje tem muito, né? Se tinha já antes, mas hoje mais, né? O êxito do jogador junto com o jornalista, essa combinação dos dois.
né, fazendo jogos, em programas. O que é que você acha disso? Da mistura? O conhecimento, a mistura dos dois. Eu acho maravilhoso, tá? Eu também acho. Particularmente, eu adoro. Né? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, não é só hoje em dia, Ricardo. Vamos pensar o seguinte. Quando você jogou a Copa do Mundo em 90, eu vou lembrar, 94. 94 vocês eram enlouquecidos com o Gerson, o Rivelino, o Mário Sérgio, porque vocês achavam que eles estavam falando mal como se os campeões do mundo de 70 quisessem... Está contra, é verdade. Está contra. Eles falavam isso. E por quê? Porque o programa da Bandeirantes, o apito final, era feito por comentaristas ex-jogadores. Então não é uma coisa nova. Eu digo, mas agora ela intensificou mais nesses últimos anos, né? Talvez, mas o Leônidas da Silva foi comentarista da Jovem Pan. Leônidas da Silva foi um grande comentarista. Então esse convívio, ele é antigo. Ele é antigo. Essa discussão de você... O que precisa prevalecer é a qualidade. É isso aí. É o seguinte, como é que a gente vai transferir para quem está do outro lado do rádio, do jornal, da televisão, do site, o maior conhecimento possível sobre o que está acontecendo? Aí quando você fala em qualidade, eu já te faço outra pergunta também. Né? E esse jornalismo de hoje, ele está preocupado mais com a audiência ou com a qualidade? Eu acho que a gente tem um problema. A gente tem um problema de estar pensando sempre na grande manchete, no assunto que vai criar polêmica. Exatamente. E não é bom isso. O assunto é que tem que ser polêmico. Não é a polêmica que tem que ser o assunto. Claro. Mas eu vou dizer para você uma outra coisa. O caça-clique tem que ser interpretado como caça-clique. E você tem que saber que num outro lugar tem alguém que está tentando fazer uma análise isenta, coerente, com base em informação, telefonando, conversando com as pessoas, tentando saber o que aconteceu. Você se preocupa muito com isso, né? A informação, né? Eu estava lá com você e eu vi que você às vezes se preocupava muito com uma boa informação, né? Eu não vou acertar sempre. Não, claro. Não vou acertar sempre. Mas se você conseguir lembrar que jornalista não é para falar, jornalista é para ouvir. Só se eu ouvir você me contar a sua história, é que eu vou poder contar a história para ele. Isso é o jornalista. Só se eu ouvir o que você me dá o teu depoimento, é que eu vou conseguir analisar de uma maneira, fazer uma análise perfeita para quem está do outro lado. E isso, vou correr sempre o risco de errar. Como você, zagueiro, também errou. Você é na época dos anos 90, né? Eu iniciei a tua carreira. E eu estava no São Paulo. Eu acho que houve uma mudança muito radical, né? Jogador e jornalista, não é? Ao longo dos anos. Antes o convívio era melhor, se conversava mais. Eu entendo, né? Muitas coisas mudou, o mundo hoje mudou muito. O telefone hoje é uma loucura aquilo ali, né? É uma arma, né? Tanto para o sucesso como o insucesso. Mas eu digo, não era uma coisa mais humana você conversar? A gente saía para conversar, bater papo. Hoje se perdeu isso. Eu acho que tem uma mistura de coisas, Ricardo, que assim, eu era muito moleque, né? Então, você ter, eu costumo dizer uma coisa que é, jornalista não tem amigo, tem fonte. Claro que isso é muito radical. As pessoas fazem amizades, criam laços. Eu tenho amigos. Você cria laços de confiança. Então, você pode dizer, vou te contar uma coisa, você não pode publicar. Não, eu posso ouvir a tua história e tentar contar a tua história de outra maneira, construindo a história com outras pessoas me contando a mesma história. Claro. Mas o ponto é assim, o que acontecia naquela época? Você saía do treino, vinha para um grupo de jornalistas e a gente se falava ali. Aí você podia ter, entre aspas, um amigo da imprensa. Esse amigo te encontrava no restaurante e você contava coisas para ele que viravam informação privilegiada dele, mérito dele. Hoje, existe a mesma coisa. Você pode mandar um WhatsApp para um jogador sem que o técnico dele saiba que você está conversando com ele por WhatsApp. Não é a mesma relação, mas eu lembro, eu estava contando para você, a gente fez a edição pôster da revista Placar logo que o São Paulo foi campeão brasileiro de 91. Como foi isso? Não tinha assessor de imprensa. Eu fui no São Paulo, falei com você, vamos marcar, tal dia a gente pode, fui na sua casa, a gente fez a matéria e aí saiu a revista. Hoje não existe isso, hoje existe, eu posso ter seu telefone de jogador, te mandar um WhatsApp, mas provavelmente eu vou passar pelo assessor de imprensa. Tem outra maneira de trabalhar.
Mas a gente Mas é muito mais difícil você chegar. É mais difícil, por outro lado, quando você estava lá em Los Gatos, é mais difícil, você tá certo. Mas quando você estava lá em Los Gatos, na Copa do Mundo 94, que ninguém passava da tenda, eu não tinha o WhatsApp para te mandar o WhatsApp e falar assim, Ricardo, o que aconteceu? Como é que foi o Ricardo Gomes sendo cortado? E você me mandar de volta, pô, ele chorou pra caramba, foi muito triste. Ele saiu, deu um abraço primeiro, ele deu um abraço em mim, falou, pô, não vou esquecer disso aqui nunca. Hoje o WhatsApp te permite isso. Em Los Gatos era muito difícil. Muito difícil, você entrar numa Copa do Mundo. Teve alguma entrevista que te marcou? Assim, essa entrevista, um garoto, né? Ricardo Rocha te marcou. Ricardo Rocha, essa eu sei. E depois dessa pergunta, já conta logo o camisa 10, porque eu não gosto de contar, né? Você conta. O camisa 10 da seleção pré-olímpico de 87, o Ricardo Rocha foi camisa 10 da seleção brasileira. Seguinte, o treinador chegou e disse, ó, vamos escolher os números. Teve um sorteio, Carlos Alberto Silva. E eu caí com a 10. Ele ficou com a 10. E eu chegava pra ele, bota o 10 no banco. Tu cai. E era uma coisa louca. Porque o 10 tinha peso mesmo. Não, porque o Carlos Alberto Silva também queria confundir o adversário. Então ele sorteou os números. Por quê? Porque ele queria que o adversário achasse que o 10 era o 10. Não, o 10 era o zagueiro. O 10 era 10, mas era zagueiro. E eu falava pra ele, não bota o 10 no banco, de seleção brasileira no banco. Então fiquei titular absoluto com moral. Agora, alguma entrevista que te marcou ao longo desse ano? Tem algumas, mas o início, conta alguma do início de ser essa... Né? Ou algum cara que você foi fã, alguma entrevista que você disse, porra... Eu tenho um texto que eu fiz com você quando foi campeão brasileiro de 91, muito legal. Que o Álvaro Almeida editou meu texto e ele mexeu no meu texto, ele fez o lead do meu texto, o lead são as primeiras linhas do texto. Ele mexeu no meu texto, porque o editor é editor para editar. E eu lembro que ele botou o poema do Drummond no lead, porque você é Ricardo Rocha e ele escreveu no meu texto assinado por mim, só que assinado Paulo Coelho, depois virou Paulo Vinícius Coelho, PVC. Ele escreveu, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, que era o poema do Drummond, por causa do campeonato absurdo que você fez de bom em 91, campeão brasileiro. O Juca Kfouri sempre se lembra de uma entrevista que para mim também é muito marcante, em 94, na Copa do Mundo, porque até as quartas de final, o Hadi era um dos grandes jogadores da Copa. E o Brasil ganhou dos Estados Unidos e eu disse pro Jucas, eu vou ficar aqui e vou tentar entrevistar o Hadi. E eu dei muita sorte. E outra coisa, deu sorte, mas tem uma coisa, se tivesse falado comigo, ele tinha jogado comigo no Real Madrid. Mas eu não conseguia falar com você, porque você estava lá na concentração dos Gatos. Era difícil. Aí eu liguei para a concentração da Romênia, em San José, na Califórnia. E pedi para passar pro quarto do Hadi e a recepcionista passou. E ele atendeu, e eu sabia que ele tinha jogado no Real Madrid e jogado no Brescia. E eu falei com ele em espanhol, italiano, acho que falei com ele em espanhol. E marquei com ele pro dia seguinte. Não, pro mesmo dia à tarde, 2 da tarde. Cheguei 15 para as 2. O cara falou assim, aquele é o assessor de imprensa. Ele falou, não vai falar com ninguém. Aí eu falei, quase briguei com o assessor de imprensa. Eu falei, vou esperar aqui, né? Deu 2 da tarde, ele desceu do elevador. O assessor de imprensa foi falar com ele, falou, não vai falar. Ele falou, eu vou falar, combinei com ele que eu vou falar. Aí foi comigo atrás da parede. Naquela seleção, ele mandava. E ficamos ali 1h e pouco. Te marcou aquela entrevista? Aquela, marcou muito. PVC, a vida, ela muda, o futebol muda, tudo muda, né? Hoje, a internet está aí. Eu te pergunto uma coisa, o VAR. O que é que você acha do VAR? Esquece o Brasil, as polêmicas, mas no mundo, assim, eu gosto do VAR. Eu acho que veio para melhorar um pouco. Né? Quantos jogos injustos, né? A gente fala muito aquele da França, contra quem foi, aquela mão... Croácia. Na final da Copa, 4-2. Que tira, né? E o VAR, então, você gosta? Você acha que, da maneira como está... No Brasil, eu acho que se demora ainda muito, né? Também acho, mas também não é só no Brasil. Se você pensar que na Copa do Mundo, na final da Copa, tem um lance que é polêmico, foi toque de mão, foi pênalti ou não foi, e o Pitana marcou, então a gente também está vendo que mesmo internacionalmente tem. Na Itália teve polêmica, em Portugal tem muita polêmica. Mas tu acha que o árbitro brasileiro está muito pegado ao VAR? Eu acho que o árbitro brasileiro está ruim. Acho que o grande problema não é o VAR. O grande problema é a qualidade do árbitro brasileiro e a insegurança do árbitro brasileiro. Eu te pergunto uma coisa, seleção brasileira, né?
Se a gente não ganhar a próxima Copa, são 24 anos de novo sem ganhar a Copa do Mundo. Espero, estou torcendo que a gente ganhe. O Tite. Se não fosse o Tite, eu não tiro o Tite. Para mim é o Tite, tá? Nessa sequência. Que treinador brasileiro poderia, ou até estrangeiro, né? Isso é uma opinião tua, né? Mas assim, o Tite, você manteria até o final da Copa? Dava sequência? Eu acredito em ciclo completo. 2. Então, de 2018 a 2022, o Tite vai até o final. Se não ganhar a Copa, sai o Tite, entra um novo técnico. Eu acho que isso é o ciclo. As últimas 4 Copas do Mundo foi ganha para os europeus. Sim, primeira vez na história. Primeira vez na história. E cada vez mais eles estão mais fortes. Fisicamente, tecnicamente. O que acontece com as seleções sul-americanas? Acontece que, eu acho que não são as seleções, Ricardo. Eu acho que é a nossa cultura de futebol, sabe? É você entender o que mudou no futebol. O que é que mudou principalmente no futebol? O espaço. Não é porque o campo diminuiu, porque o Maracanã tinha 110 por 75 e agora tem 105 por 68. Não é por isso. É porque no 105 por 68 você joga em 15 metros. Porque você sobe a tua linha da defesa e baixa a tua linha do ataque e fortalece as duas linhas aqui e obriga o adversário a criar espaço nesses 15 metros de divisão entre a linha da defesa e a linha do meio campo. Aí a gente continua repetindo assim, no último terço o meu jogador resolve. Não resolve porque não tem espaço. Você precisa trabalhar a bola de uma maneira a entregar para o teu maior talento no mano a mano. Como se fosse um último lance no jogo de basquete. O técnico pede um tempo e diz, nós vamos rodar a bola aqui para entregar na mão do Kobe Bryant. E o Kobe Bryant vai chutar e vai fazer a cesta. Mas ele vai receber no 1 contra 1. Se ele receber no 1 contra 3, ele vai tomar o toco e vai perder o jogo. E o futebol virou isso. E a gente continua achando que você pode demitir técnico a cada 3 meses, que você pode contratar jogadores e vender e montar 3 vezes o time no mesmo ano. E não é mais assim. Essa mentalidade é arcaica, né? Do futebol. E na medida em que você revela e vende, revela e vende, revela e vende, o centro do conhecimento, onde estão os melhores técnicos, preparadores físicos, jogadores, é a Europa, não é aqui. Aqui fica quem não tem condição de trabalhar lá. Então, o nosso centro de conhecimento vira refém dessa política, desse absurdo que é perdeu, demite, troca, vende, negocia, toma comissão, recebe, enriqueço, o outro enriquece, meu clube empobrece e o conhecimento se dilui. O conhecimento está na Europa. Como é que você precisa fazer? Você precisa criar um ciclo virtuoso no Brasil. Mas não tem que mudar. Vamos dizer, tá, tudo bem, a Lei Pelé chegou. Eu sou de uma época que você sabe, o jogador era prisioneiro. Ele não saía. Ficava o contrato lá, preso, tá? A Lei Pelé mudou, eu acho legal, mas esses jogadores não saem tão cedo. E outra coisa, que jogadores jovens saíram agora e são protagonistas? Não são. São muito jovens. Eu acho que eles poderiam jogar mais. O Neymar apostou na carreira dele. O Neymar poderia ter saído com 17 aninhos. Ele jogou 3 brasileiros, Neymar é campeão, 3 vezes campeão paulista, Neymar é campeão da... Você não acha que o jogador está saindo muito cedo? Acho. Com essa responsabilidade? Acho, mas eu acho que não é a lei. Eu acho que a lei tem que mudar também para aumentar o tempo de contrato para não ser 3 anos o primeiro contrato. Mas esse é um aspecto importante, tem que ser revisto, mas não é a lei. O que precisa acontecer é a mudança da nossa cultura. Quando você fala assim, Pedrinho, Antony, tem uma proposta do Ajax. Como é que nós nos comportamos? Torcedores, jornalistas, comentaristas, dirigentes. Vende! A gente acha que tem que vender sempre. E eu fico sempre com o exemplo do David Neres do Ajax. O Ajax tinha em 2018 uma receita anual de 85 milhões de euros, que batia 400 milhões de reais, que é a receita do São Paulo. O Flamengo faturou ano passado, em 2019, quase 1 bilhão de reais. Então o Flamengo é mais rico do que o Ajax. O Ajax recebeu uma proposta de 30 milhões de euros da Roma. É mais de 1/3 do faturamento anual do Ajax. O Ajax disse, não quero vender, porque eu quero fazer uma grande temporada na Champions League. E não vendeu, e foi semifinalista da Champions League depois de 22 anos. Bom, PVC, eu
a gente recebeu algumas perguntas do internauta, né? Aqui no Instagram, o Kaique, né? E é um tema que eu queria falar com você, mas assim, algumas perguntas, mas eu deixei para o internauta, né? A pergunta dele é interessante. O time do Flamengo vai conquistar tudo esse ano? Não sei. Como é que vai ser o ambiente? Jorge Jesus vai conseguir negociar lidar com Pedro, Michael, que vão ficar no banco de reservas? A gente vai saber jogo a jogo. E as contratações, você gostou? Gostei. Foram... Se você pensar no elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo é para ganhar tudo esse ano. Vai ganhar tudo esse ano? Não sei, aqui não tem uma bola de cristal. O José Augusto, ele faz uma pergunta, né? Também do Instagram. Qual foi o melhor elenco que o Vasco já teve? Que você acompanhou, que você viu? Eu acho que eu ia dizer, de reflexo, o time de 89, que era a Sele Vasco. Você foi tricampeão no Vasco em 94. Era um timaço, Não, né? mas essa 89 é um babaita time. Ganhou de São Paulo, o brasileiro. Mas eu vou voltar lá para os anos 40, porque embora não fossem elencos badalados, a gente sabe que era Barbosa, Augusto e Cafanelli, Eli, Danilo e Jorge, a Freaça, Maneque, Cojucan, Emílio e Chico. Assim, foi o time que foi campeão sul-americano em 48, que foi campeão carioca em 45, 47, 49 e 50. Foi expresso da vitória. Se foi o melhor time, foi o melhor elenco. Né? Tinha um baita time, né? Seleção. Também, o Carlos Sartori te manda uma pergunta, tá? Meu amigo Carlos. Se você fosse o técnico olímpico, levaria quais 3 jogadores acima de 23 anos para Tóquio? Eu acho que não vai dar para levar o Neymar, porque tem Copa América. Então eu levaria o Ederson, porque o Ederson ficou fora da Olimpíada de 2016. O Benfica não liberou. Eu levaria... O Gabriel Jesus tem idade. Isso aí, zagueiro, meio campo. Eu levaria o Casimiro pela liderança. Liderança, excelente. Campeão mundial sub-20. À frente. Difícil. Se não levar o Neymar... o fácil é dizer o Neymar, mas eu não levaria o Neymar porque eu acho que se o Neymar não jogar a Copa América, vai voltar a faca no pescoço do Tite. Se ele cair nas quartas de final contra um Paraguai, volta a faca no pescoço. Então, e Cebolinha, tem tanta gente boa, né? Porque Cebolinha não tem idade não é olímpica não tem. Podia ser Cebolinha. Né? Tá aqui no Brasil, né? Podia ser Cebolinha. Pode ser uma opção. E agora essa pergunta é interessante, né? Sobre a declaração do Jorge Jesus, né? Após a eliminação do Fluminense, você acha que ele foi arrogante? Ele menosprezou o adversário? Não, mas aí, quando ele fala em outro patamar, ele está sendo sincero. O problema é que ele pode pagar por essa sinceridade. Sabe quando sua avó dizia que quem fala o que quer, ouve o que não quer? Exatamente. Né? Você vai fazer mais gente ficar com sangue nos olhos para ganhar dele. E embora não tenha o mesmo talento, pode compensar na vontade, por exemplo. Essa do Eduardo, vou fazer uma última pergunta aqui, né, do Twitter, que eu acho fantástica pela tua memória também, né? Você é reconhecido por sua memória, por jornalistas de todas as emissoras, de veículos esportivos, né? Algo raro, mas é verdade. Todo mundo, quando fala de você, é da tua inteligência, né? Ele gostaria que você montasse uma seleção de futebol mundial de todos os tempos. Se possível, também, ele botou do meu Palmeiras. Vamos primeiro Palmeiras e depois uma mundialmente. Marcos Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Filme e Roberto Carlos. Dudu e Ademir da Guia. Julinho, Edmundo, Evair e Rivaldo. Eu colocava o César, porque o César é o maior artilheiro do Palmeiras na história do profissionalismo. E eu colocava o Evair, mas eu vou colocar o Edmundo, porque o Edmundo é meu amigo. Ah, é? É. E mundialmente, vamos lá, pensa bem, mundialmente, a seleção é brabo. É brabo. Mais difícil. É brabo. Aí tem memória afetiva. É, isso aí. Não, vale tudo. Mas eu vou dizer, Sepp Maier, Carlos Alberto, Beckenbauer. Esse é o maior de todos para mim. Baresi e Nilton Santos. Roberto Carlos aí sairia. Eu falei Roberto Carlos no Palmeiras, aí já colocou. Porque eu acho o Roberto Carlos espetacular. Não, eu acho que o Roberto é o maior de todos. Eu acho que o Roberto é melhor do que o Nilton Santos, porque o Roberto Carlos é mais forte, é mais veloz, é mais potente. Mas aí tem coisas que você não vai mexer no mito. Você não vai mexer, você não vai subir no pedestal e tirar o cara do pedestal. Verdade. Meio campo. Didi, eu não vi Didi jogar, mas eu sei que eu também não vi, eu acho fantástico. Eu tô escalando como volante. Tem tanta gente boa, né? Meu Deus. Putz, dele pra frente é tão difícil. E logo a do 10, logo quem é?
O 10 é o Pelé. O 11 é o Maradona. Tá. O 9 falso é o Messi. O 7 é o Garrincha, não é Cristiano Ronaldo. Tá faltando um meio. Tem um Galinho. Eu acho que eu adoro o Zico. O Zico é tão gentil. Mas eu acho que tem que ter Cruyff. Meu Deus. Vai da seleção. Você está querendo escrever um livro? Está pensando em escrever um livro, PVC? Eu escrevi alguns, mas eu queria escrever agora... Que livro você gostaria de escrever agora, hoje? O que eu tô pensando agora, eu tô falando com o Paulo Lima, é a biografia do Zagallo. Mas vamos fantástico. ver. Mas vamos ver se vai dar certo. Esse cara, pra mim, PVC, eu tenho uma lição muito boa com ele. Ele me ensinou muito. Quando eu machuquei, ele conversou comigo, né? Todo mundo falava do meu corte. E o Zagallo, eu amo o Zagallo. E ele conversou comigo, falou: Ricardo, você é muito importante para nós. Senão vai ser cortado, vai ficar aqui. Então, ele me passou uma autoestima, porque eu estava muito mal. Você machuca, você é cortado. E ele conversou comigo. Esse cara é iluminado. Esse cara, ele ganhou tudo, não é por acaso, não. 4 vezes campeão do mundo, não é PVC. Ele é um cara fantástico, ele só passa coisas boas. Um cara realmente, para mim, foi um exemplo, tá? Eu lembro de uma história, eu tenho muito orgulho de ter entrevistado o Tele. Porque o tempo vai passando e tem menos gente que entrevistou o Tele. Às vezes eu falo para as pessoas, minha mulher outro dia falou assim: mas você não entrevistou o Tele? Eu entrevistei, pô, entrevistei um monte de vezes o Tele. Um monte de vezes. E o Tele era engraçado, porque o Tele ficava aquela rodinha, ele ficava num monte de engraçado. Aí saía um, saía outro, ficava os dois ali, com ele. Garotão, né? Os 2 últimos ali, puta, ele começava a saborear, começava a conversar, contar história, era sensacional. O Zagallo, eu lembro de uma que é muito engraçado. A Copa de 98, que o Brasil ficava lá no Château de la Grande Romaine, em Ozoir-la-Ferrière, na França. A gente estava numa cidade hospedada, em redação do Lance, tinha Lédio Carmona, tinha André Rizek, tinha André Fontinelli. A gente ficava numa cidadezinha do lado de Ozoir, que chamava La Quiambry. E tinha o revezamento de quem ia para a seleção ali no Castelo. O Brasil ganhou da Holanda na terça-feira e na quarta, o Brasil ganhou em Marselha, nos pênaltis, voltou para Paris, ali em Ozoir. Na quarta-feira à tarde, à noite tinha França e Croácia, o Zagallo saiu, fez uma entrevista coletiva 1h15, 1h20, falando com os jornalistas. Acabou, ele estava saindo, o Antônio Maria Filho virou pro Zagallo e falou: Zagallo, a França joga hoje à noite, você não volta depois do jogo da França para falar com a gente aqui? Aí o Zagallo falou: hoje, que horas é o jogo? 9 horas? Ah, não sei, talvez, danou-se. Ué, tem que ir pra lá. Quem é que tava no plantão aquele dia? Eu, vamos pra lá. Começou o segundo tempo da França, eu corri pra frente do castelo pra ficar ali com os jornalistas esperando o Zagallo. Acabar o jogo, o Zagallo vinha. Talvez viesse. Acabou o jogo da França, a França classificou. Uma multidão de torcedores franceses invadiu. Muita gente conta que nunca ninguém entrou ali. Entrou. Quando a França ganhou, a multidão francesa invadiu na frente do castelo. E os caras cantavam: allez les bleus, vamos azuis, allez les bleus, allez les bleus. Na frente do castelo ficaram ali uns 40 minutos até a polícia chegar e dissipar todo mundo. Aí já eram 11h40, 11h50 da noite. Mas agora não vem mais, né? De repente abre uma luzinha lá na frente, a porta abrindo, sai o velhinho com o gorrinho assim, vem o Zagallo falar com a gente. Ficou mais 1 hora falando: a França faz assim, a França faz assado, a França história, faz assim. Né? E é muito legal, você aprende muito. PVC, brigadão aí pelo carinho, tá? Também te amo. Eu também, você é amigão, nós temos histórias juntos, né? Camisa 10 da seleção. E agradeço ao Álvaro Almeida que corrigiu meu texto e escreveu: tinha uma pedra no meio do caminho. Eu tenho até hoje esse placar. No meio do caminho tinha uma pedra. Era rocha. Era uma rocha. Eu tenho mesmo. Brigadão, velho. Obrigado pelo carinho, cara. Né? Valeu, gente. Um abraço e vamos que vamos. Um abraço a todos. É o camisa 10 da seleção. Laiá, laiá, laiá. Só que o Ricardo foi 10 na pré-olímpico de 87. Copa do Mundo ele foi 3. Por isso que é Ricardo Rocha 3. Entra no canal Ricardo Rocha 3 e se inscreve.